Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Então vamos iniciar mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. E sempre reforçando a importância de raciocinar à luz das Escrituras, o irmão Paulo traz para nós a seguinte palavra: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Sempre frisamos, não é objetivo nosso criticar a sua igreja ou sua fé, nós apenas mostramos que a Bíblia ensina. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Meu amigo, minha amiga, se você descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Qual? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários às Escrituras, você se sente confortável em permanecer assim? Ou você acha que é preciso total atenção às Escrituras, à palavra do nosso Deus? Esperamos que você tenha, assim, as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Convido você a ler conosco o texto inicial de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na tradução linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Vamos ao resumo do programa número 17, As Escrituras x Espiritismo. Iniciamos com a palavra de Deus por meio do profeta Isaías. Quando disserem a vocês: consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Na sequência, lemos Eclesiastes capítulo 9, dos versos 5 e 6, e 2 Coríntios capítulo 11, versos 13 ao 15. Para início, trouxemos algumas perguntas que a grande maioria faz. Qual é o destino do homem após a morte? O que existe além da vida? Existe consciência após a morte ou alguma forma de castigo ou recompensa relacionados com a vida aqui levada? Enfim, o que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Apresentamos algumas respostas a essas perguntas dadas por diversos grupos religiosos. Aconselhamos aos ouvintes a ouvir os temas: a origem, natureza e destino do homem na morte, imortalismo x aniquilacionismo
e salvação e condenação à luz das Escrituras. Passamos a considerar a doutrina espírita à luz das Escrituras. Ficou claro que o Espiritismo não crê nas narrativas bíblicas a respeito da forma como os seres humanos foram criados. Ouça o testemunho de um dos expoentes do ensinamento e pensamento espírita. Nem a Bíblia prova coisa alguma, e nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas Escrituras, nem rodopia junto à Bíblia. Nossa base é o ensino dos Espíritos, e daí o nosso nome, Espiritismo. E a fonte dessa palavra vem do livro A Margem do Espiritismo, Carlos Embassai, segunda edição, página 219. Deixamos claro que a doutrina espírita não crê na morte como consequência do pecado. Não crê no sacrifício de Jesus pelos pecadores. Não crê na remissão dos pecados por meio da invocação do nome de Jesus. Não crê na ressurreição para a vida eterna. Ouça o que afirma um periódico espírita intitulado O Reformador a respeito da Bíblia. Olha o que ele diz. Do Velho Testamento tiramos o Decálogo. Do Novo Testamento, apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário o revogado ou sem valor 90% do texto da Bíblia. Periódico Espírita, O Reformador, edição de janeiro de 1953. Acredito que ficou claro a você que a doutrina principal do Espiritismo é a reencarnação. Doutrina fundamentada na imortalidade da alma. Deixamos claro que o Espiritismo crê na purgação dos pecados por meio de sucessivas reencarnações. Trouxemos a interpretação que o Espiritismo dá a diversos textos das Escrituras. Deixamos claro, a doutrina da imortalidade da alma e a reencarnação não suportam serem provadas pelas Escrituras. E finalizamos com Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 10 ao 12, na Nova Versão Internacional, que diz: Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Deus diz: Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levítico capítulo 20, dos versos 6 ao 7, na versão internacional. 1 Timóteo 4:1 diz: Mas o Espírito, expressamente, por meio de palavras precisas, de maneira clara, ou seja, explicitamente, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, abandonarão a fé ensinada pelas Escrituras, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aconselhamos: leia Eclesiastes 9, do 5 ao 6, e 2 aos Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15. Aí está o resumo do programa número 17. Se você não ouviu, é só pedir o áudio. Nós estaremos compartilhando com você. No programa número 18, abrimos o tema Escritura X Espiritismo aos ouvidos e ouvimos várias participações, vários testemunhos. Hoje traremos o tema A Imortalidade da Alma, influência da filosofia pagã no meio da cristandade. E para início vamos ler 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente,
por meio de palavras precisas, de maneira clara e explicitamente, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, abandonarão a fé ensinada pelas Escrituras, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Nos últimos tempos, as pessoas abandonariam a fé ensinada pelas Escrituras e dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os crentes têm que ficarem atentos, porque Satanás, ele engana, ele tem doutrinas. As pessoas acham que o diabo não, o diabo tem doutrinas, ele tem um conjunto de doutrinas também, ele é organizado. E a palavra diz para nós, de maneira precisa, de maneira clara e explícita, nos alertando a esse respeito, ao perigo que a humanidade está exposta, né? Ao perigo de ser enganados por Satanás com doutrinas de demônio. Satanás manifestou no Éden e ele disse, não morre. Deus disse, comer morre. Satanás disse, não morre. Até hoje Satanás está dizendo que o homem não morre. Olha, meu amigo, nos primeiros séculos, os crentes em Jesus, que faziam e fizeram parte da Igreja de Deus, batalharam por uma única e perfeita doutrina, que foi ensinada pelos apóstolos e seus sucessores. No entanto, mais cedo do que se esperava, apareceram os falsos mestres, que pouco a pouco foram levando boa parte do povo para o caminho do engano, mesclando a fé cristã com os princípios e o culto do paganismo, buscando harmonizar os ensinamentos bíblicos com a filosofia mundana. Isso aconteceu. Se você ler os livros de história, você vai encontrar isso. O livro O Sagrado na História Cristianismo afirma: foi assim amparado pelo poder terreno que o cristianismo se infiltrou no mundo helênico, influenciando e sendo influenciado pela antiga cultura grega, que se alastrara pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus, foram então cristianizados. E bem mais tarde, no século XIII, seriam sistematizados por Tomás de Aquino, o dominicano que deu a origem à teologia católica, tal como conhecemos hoje. O livro Sagrado na História do Cristianismo, publicação da editora Dueto, página 8. O cristianismo infiltrou no mundo helênico, no mundo grego, da cultura grega. A cultura que prevalecia na época era a cultura grega. E vai se infiltrar, essa cultura vai mesclar-se com o cristianismo. E nós temos uma pessoa responsável por isso, que foi Aurélio Agostinho, conhecido por Santo Agostinho, que nasceu em Tagasta, hoje Suquiarra, na Argélia. Estudou o Santo Agostinho, retórica em Cartago, e seguiu várias linhas filosóficas, como o maniqueísmo, corrente baseada no conflito entre o bem e o mal, e o ceticismo. Sob a influência do bispo de Milão, Agostinho converteu-se ao cristianismo e foi batizado em 387. Foi nomeado bispo de Hippo, atual Annaba, na Argélia, onde morreu aos 75 anos. Agostinho, Santo Agostinho, é considerado o maior teólogo do cristianismo e o maior filósofo desde Aristóteles. Agostinho realizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. O seu sofisticado pensamento serviu como base para toda a teologia cristã ocidental. Não somos nós que estamos falando aqui, nós temos uma fonte, https://guia-do-estudante.abril.com.br, especiais Santo Agostinho, é a nossa fonte. O irmão Paulo diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meu irmão, cooperador Giliardi, Agostinho e outros não sabiam disso. Porque se soubessem, não teriam buscado pensamentos pagãos para se organizar ou organizar a doutrina cristã por meio de pensamentos pagãos. Eles não teriam feito isso. Não teriam feito. Vamos falar um pouco da filosofia platônico-cristã. Filosofia platônico-cristã refere-se a duas correntes presentes na filosofia da Idade Média. Seu principal representante fora Santo Agostinho. As duas correntes são, por um lado, a apropriação da filosofia platônica pelos primeiros padres da Igreja cristã. Vou repetir. A apropriação da filosofia platônica pelos primeiros padres da Igreja cristã, a chamada patrística. E por outro, há um desenvolvimento natural da própria filosofia platônica que em muitos pontos pode ser interpretada como mantendo uma relação de identidade ou ao menos de perfeita justaposição com a doutrina cristã, concepções metafísicas e morais, tais como o dualismo psicofísico, a superioridade intrínseca do outro mundo, mundo das ideias em Platão, reino dos céus no cristianismo em relação ao mundo presente, o corpo como prisão da alma, etc. Isso, uma pesquisa retirada de pt.wikipedia.org/wiki/filosofia platônica cristã. Como os ouvintes percebem, não foi por acaso que Allan Kardec, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, afirma: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Foi por acaso que Allan Kardec disse isso. Agostinho, ou Santo Agostinho, tinha particular interesse nos estudos sobre como conciliar a fé e razão. Sendo a mente humana mutável e falível, como atingir, a partir dela, a verdade eterna? Para Santo Agostinho, a filosofia antiga, apesar de pagã, seria uma preparação da alma, muito útil para a compreensão da verdade revelada. Ele não sabe que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem na sua perfeita razão. Afinal, sem o intelecto, o homem é incapaz de compreender as Sagradas Escrituras. Nós sabemos que sem o Espírito de Deus, né? Mas ele acha que é sem o intelecto. Entretanto, tal como o olho necessita da luz do sol para enxergar, o ser humano necessita da luz divina para chegar ao conhecimento completo, não sendo suficiente, apesar de importante, o uso da razão. Pensamentos de Santo Agostinho. Está aí em Guia do Estudante.abril.com, especial Santo Agostinho é a nossa fonte. No século XII, os árabes e muçulmanos e judeus da Espanha transmitiram aos europeus inúmeras obras do grego Aristóteles, essas obras eram desconhecidas pelos cristãos ocidentais. Em pouco tempo, as obras aristotélicas redescobertas entusiasmaram os jovens estudiosos e a Igreja Católica ficou perturbada. Aristóteles não foi cristão, era grego antigo e ainda por cima foi admirado pelos muçulmanos. O documento que nós estamos lendo diz o seguinte: mas tudo ficou acertado quando Tomás de Aquino, em 1224 a 1274, conseguiu adaptar a filosofia de Aristóteles ao cristianismo. E alguém já disse que ele, Tomás de Aquino, batizou Aristóteles. O tomismo, filosofia de Tomás de Aquino. Esse tomismo, a filosofia de Tomás de Aquino, tornou-se a interpretação predominante na Igreja Católica. A filosofia cristã dos últimos séculos da Idade Média recebeu o nome de escolástica. Livro Nova História Crítica, página 96, de Mário Smith. Batizaram Tomás de Aquino, cooperador Giliardi.
Meu amigo, muito dos ensinamentos da igreja romana e das igrejas que têm sua origem na igreja romana, do protestantismo, tem mesclado, tem ali conteúdos e está fundamentada, infelizmente, na filosofia pagã, a qual Tomás de Aquino, Santo Agostinho, trouxeram para dentro do cristianismo. O irmão Paulo nos aconselha em Colossenses 2, versos 6 ao 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Meu amigo, minha amiga, se livrar de filosofias vãs é muito importante para a sua salvação. Você imagina, se a cristandade não acreditasse na imortalidade da alma, muitas doutrinas que anulam o sacrifício de Cristo não existiriam. Porque se o homem tem uma alma, essa alma reencarna, esse conceito de alma ele vai deturpar todo o ensinamento a respeito do pecado, da remissão dos pecados, da volta de Jesus, o reino de Deus, não vai trazer sentido. Na verdade, ele tira o sentido dessas doutrinas. E esse é o conselho do irmão Paulo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, que são segundo as tradições dos homens e segundo os rudimentos do mundo. O rudimento quer dizer os primeiros ensinamentos, os primeiros conceitos que o mundo teve. E não segue segundo Cristo. Vamos falar do dualismo psicofísico, né? O dualismo psicofísico consiste na ideia de que o ser humano é um ser duplo, constituído de um corpo físico e de uma parte espiritual. Esse pensamento surge na Grécia Antiga do discípulo de Sócrates, Platão. Dentro deste conceito, diz que o corpo é material, imperfeito e imortal. A alma é imaterial, perfeita e imortal. Platão introduz essa ideia porque entende que não se pode pensar o ser humano apenas como um corpo, nem apenas como uma alma. braille.com.br/tarefa e ali o código desse documento. E nesse sentido, Allan Kardec afirmou: como se vê, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam, ele está falando de Allan Kardec, dizia por intuição, o Espiritismo prova com inúmeros exemplos que nos põe sob a vista. O livro O Céu e o Inferno, segunda parte de Allan Kardec. Percebeu, ouvintes? E Allan Kardec acha que o cristianismo prega isso. Olha, estão enganados. O cristianismo paganizado, o cristianismo que negou a fé, ele sim prega isso. Ele fez junção, aliança com o paganismo para se tornar popular, mas o cristianismo bíblico não prega isso. É importante você saber disso. O cristianismo puro, não apostatado, não prega isso. Nós não pregamos isso. Por isso o irmão Paulo diz, mas o Espírito expressamente, quer dizer, por meio de palavras precisas, de maneira clara, explicitamente, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Foi o que aconteceu. Abandonarão a fé ensinada pelas Escrituras. Apostatar da fé não é abandonar a fé de uma igreja, é abandonar a fé ensinada pelas Escrituras. E darão ouvidos a espírito, deram ouvidos, infelizmente, a espírito enganadores e a doutrinas de demônio. Satanás disse, não morre. Deus diz, morre. As Escrituras dizem, pecou, morre. Satanás diz, não morre. Aí vem Agostinho dizendo, não morre não. Vem Platão dizendo, não morre. Vem Aristóteles dizendo, não morre. Vem o Espiritismo dizendo, não morre. E você fica com quem? Morre e ressuscita. Morre e ressuscita para a vida eterna ou para a perdição eterna. Mas morre sim. Não tem nada consciente do homem na morte. Agostinho realizou a primeira grande sistematização
do pensamento cristão, incorporando ideias de Platão ao cristianismo. Ele pensava muito, e esse pensamento dele serviu como base para a teologia cristã ocidental. Infelizmente foi isso que aconteceu. Bem como escreveu um historiador escreveu História Revelada dos Papas, tradução Constantino Coismin, editora Scala, na página 9, o historiador diz assim: a igreja original, até cerca de 150 depois de Cristo, essa igreja surge a partir da primitiva comunidade judaico-cristã. O cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano e se afasta, é isso mesmo, se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. Foi o que aconteceu. A palavra de Deus nos ensina e as profecias. A igreja de Deus, durante uma época, foi para o deserto, porque foi perseguida e fugiu para o deserto, mas depois voltaria a profetizar a povos e nações. Foi o que aconteceu. Graças ao nosso Deus, essa fé chegou a cada um de nós. Uma fé pura, uma fé verdadeira. Como bem escreveu o nosso irmão Pedro, ele falou dos falsos doutores. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O irmão Pedro profetizou que falsos doutores se levantariam no meio do povo de Deus e que introduziria encobertamente heresias de perdição. E essas heresias negariam o Senhor que os resgatou. Nós temos aí a doutrina da imortalidade da alma. Se você pensar um pouco, ela nega o nosso Senhor. Porque Jesus veio livrar-nos do pecado que livra-nos da morte, porque a morte é o salário do pecado. Mas não morre. Então Jesus morreu à toa. Percebeu? Meu amigo, minha amiga, eu acredito que ficou claro a você o quanto a cristandade foi influenciada pela filosofia pagã. A grande maioria dos que se identificam como cristãos adotam conceitos e crenças pagãs buscando popularidade. A fé cristã nunca pode ser popular, mas querem popularidade. Jesus mesmo diz: ai de vós quando os homens vos louvarem. O irmão Paulo escreveu em Atos 20, verso 28 ao 31, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei, irmão Paulo disse, eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós, era no meio do povo de Deus mesmo, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O irmão Paulo sabia que haveria uma apostasia. Nesse sentido, o irmão Judas nos exorta. Amados, enquanto eu empregava com toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Por quê? Porque se introduziram furtivamente, ou seja, às escondidas, homens se introduziram. Certos homens que já desde há muito tempo estavam destinados para esse juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus, negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas capítulo 1, verso 3 e 4. Batalhar pela fé que de uma vez foi para sempre entregue aos santos. Isso é, já foi entregue uma fé para nós. Não tem que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino ajeitar nada. A fé já foi entregue a nós. O que eles fizeram, ouvintes, foi mesclar o paganismo
com o cristianismo, deturpar a fé verdadeira e negar o nosso Senhor. Negaram Jesus. Negam ao Senhor Jesus. O irmão Paulo escreveu ao irmão Timóteo que pessoas desviariam de ouvir a verdade. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. As pessoas querem que a fé cristã se harmonize com eles. Eles querem a fé cristã como se usasse uma roupa, como se comprasse uma roupa que adapta com ele, como se usar uma sandália que se ajusta, que dá certo com o tipo de roupa. Gente, não é assim a fé. Nós temos que suportar a sã doutrina. Não, eles tinham comichão nos ouvidos e buscariam doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviariam os ouvidos da verdade. É o que aconteceu. É o que aconteceu. E o irmão Judas escreveu em Judas 1, verso 17 ao 21. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos dizia que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, uma fé santa, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Repetimos aqui as palavras do irmão Pedro, 2 Pedro 2, verso 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quando pregamos a verdade é mentira. E quando se prega a mentira é verdade. Milhares de crentes, infelizmente, mesmo diante da sua sinceridade, não conseguem acreditar na verdade. Milhares de crentes. Nós temos que abandonar esse paganismo disfarçado de cristianismo. Satanás é inteligente. Satanás mesclou a fé salvadora, a palavra da verdade, com a mentira, e os crentes aceitam a mentira. Infelizmente, quando morre um crente, ele diz, ele está no céu já, a alma dele está no céu, está cantando com os anjos. Onde é isso? No espiritismo. Onde é isso? No paganismo. Mas nos ensinamentos de Jesus não é assim. O crente, quando morre, está dormindo, aguardando a ressurreição. Mas a doutrina da imortalidade da alma é responsável por uma série de ensinamentos conflitantes com as Escrituras. Vamos citar alguns. As Escrituras ensinam que quando o homem está vivo, ele é uma alma vivente. Leia Gênesis 2 e 7. O homem é uma alma vivente. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. As Escrituras ensinam a morte como consequência do pecado. A morte mesmo do homem, Deus diz, se comer, morre, voltará ao pó. As Escrituras ensinam o sono de quem morre. E esse é um ensinamento fundamentado em todas as Escrituras. As Escrituras ensinam que na morte a pessoa perde a consciência de tudo. As Escrituras ensinam que os mortos só voltam à vida por meio da ressurreição. As Escrituras ensinam a recompensa dos mortos na vinda de Jesus ao toque da 7ª trombeta. Não é ao morrer e ir para os céus, não. Mas infelizmente os crentes acreditam que morrem e vão para o céu. As Escrituras dizem que o fim do ímpio é o fim dos ímpios mesmo, e não o sofrimento eterno. Mas a cristandade, por acreditar na imortalidade da alma, ensina um sofrimento eterno para aqueles que morrem. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, se não quisermos cairmos nas mãos de Satanás, nunca podemos duvidar da palavra de Deus. Nunca podemos duvidar da palavra de Deus. Bem como disse o irmão Paulo, por meio de palavras precisas, de maneira clara e explícita, ele nos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé.
O Espírito expressamente diz que apostatarão alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé ensinada pelas Escrituras, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Não é uma doutrina, são muitas doutrinas de demônio. Infelizmente, 1 Timóteo 4, verso 1. Vamos aqui trazer alguns ensinamentos que surgem a partir da crença na imortalidade da alma. O Espiritismo nas suas diversas formas. Comunicação com os mortos, invocação dos mortos, a mediação e intercessão dos santos. Tudo isso é os ensinamentos que surgem a partir da crença na imortalidade da alma. Dogmas mariano, oração pelos mortos, purgatório e limbo como destino temporal para aqueles que não estão inteiramente livres de erros, inferno, um inferno eterno aí para os pecadores, e o céu como destino das almas dos salvos. Observe, querido ouvinte, todas essas são ensinamentos que a partir de uma crença específica, ou seja, imortalidade da alma, dão base para todos esses pontos. Ouça o que escreveu Lucas Vanzoli no livro A Lenda da Imortalidade da Alma. Ouça. Tempo mais tarde, quando a doutrina da imortalidade da alma ganhou força na igreja da época, ficou muito mais fácil para os católicos colocarem todos os santos no céu. Bastou ensinar que a alma era imortal. Desta forma, consegue sustentar até hoje suas crenças na canonização dos santos, intercessão dos santos, oração pelos mortos, purgatório e consulta aos mortos, em cima deste sustentáculo da imortalidade da alma, que é a base e fundamento de todas as demais heresias. Os primeiros cristãos não tinham tal crença, tanto é que a palavra cemitério veio dos cristãos primitivos. Os romanos chamavam de necrópolis, que era a cidade dos mortos, mas os cristãos, por crerem diferente dos romanos pagãos, que ensinavam a vida no pós-morte, decidiram dar um nome diferente ao local onde colocamos os mortos, chamando-o de cemitério. Cemitério, que vem do grego kimitirion, significando dormitório. Por que os cristãos deram o nome de dormitório, pastor Lucas? E nós entendemos. Ao invés de manterem o nome de necrópolis. Por que houve essa diferença naquele tempo, se ambos estavam vivendo na mesma sociedade, na mesma época? Mas está aqui. Por quê? Porque, diferentemente dos pagãos, que criam que a alma era imortal, os cristãos acreditavam que os mortos estavam realmente dormindo, até a volta de Jesus e a ressurreição para a vida. Muitos crentes acreditam na ressurreição. Pergunta, a ressurreição para quê, cooperador? Se os crentes mortos já estão lá no céu, gozando da eternidade, cantando com os anjos, para que ressuscitar? É verdade. E para que falam de julgamento? Julgar quem se já está no inferno? Julgar quem se já está nos céus? Essas crenças não são harmônicas. Infelizmente não são harmônicas. Infelizmente a grande maioria dos crentes foram influenciados por essa doutrina pagã. Seus cânticos, sermões confirmam o que estamos falando. Vamos aqui analisar o hino 545 da harpa cristã, intitulado Por que ele vive? Uma das estrofes diz: e quando enfim, lembra aquele hino Deus enviou? Deus enviou seu filho amado. E uma estrofe diz assim: e quando enfim chegar a hora, qual é essa hora, cooperador Giliardi? Ele responde: em que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória. O que ele diz então? Irei à glória, ao meu Jesus que vivo está. É o espiritismo? Verdade. Irei à glória. Ele diz que vai morrer e vai à glória. É verdade. Boa observação. E a ressurreição? E a ressurreição?
O hino 193 da harpa cristã diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas, é a alma que está suplicando, e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas, infalível para te valer. E a letra diz: por que te abates, ó minha alma? É um diálogo da pessoa com a alma dele. E se comove perdendo a calma. Não tenha medo, dizendo para a alma não ter medo. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. É um diálogo da alma dele com ele. Não é um espiritismo disfarçado, não. É verdade. Olha o outro hino. Breve vem o dia. Hino 371 da harpa cristã. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão. Todos os males e agonia deste mundo cessarão. Cessará na onde, irmão Giliardi? Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Cessará no céu o pranto. Nós temos as profecias dizendo que vai cessar o pranto aqui na terra, as lágrimas não vão existir mais, mas eles dizem que é no céu que vai cessar o pranto. É lá no céu. Não haverá mais dor no céu. Quando é que houve dor no céu? A outra estrofe diz: ó, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isso e segui-lo sempre após. Jesus Cristo é meu guia, o caminho é de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. É a influência da filosofia pagã na cristandade. Olha o outro hino, intitulado Desejamos ir lá. Ir lá na onde? No céu. Hino 214 da harpa cristã. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para a casa a descansar. Aqui ele está falando vai chamar, quer dizer, vai morrendo e vai chamando, né? Nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, que a alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouro não há, que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar, mas ninguém quer morrer para ir não. Quer, cooperador? Não quer, pastor. Olha o hino 552 intitulado Quando para o céu nós formos, hino da harpa cristã 552. Como diz a letra, cooperador Giliardi? Canto grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, no lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus daremos hosanas cheios de prazer. Hoje somos peregrinos, nuvens toldam nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Eis ao galardão depressa, vamos logo ao céu chegar. Abrem-se os portais gloriosos, eis Jesus a nos saudar. Aqui está bem claro, é o céu o desejo aqui dos crentes, pastor, nesse louvor. E tudo isso, querido ouvinte, influenciado pela doutrina pagã da imortalidade da alma. Olha o outro hino, ao passar o Jordão. Hino 509 da harpa cristã. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Ó, que gloriosa vista será. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará. Se saudarmos com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será. Lá na margem do Rio da Vida. Onde é que está o Rio da Vida? Não é no céu ou na Cidade Santa? Na Cidade Santa. Lá na margem do Rio da Vida. Onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Espera, a terra prometida ou o céu? Ó, que gloriosa vista será. É uma confusão. É céu ou é terra, irmão? Pois é, onde é que fica o Jordão, pastor Lucas? É uma brincadeira, né? Misturam tudo e os crentes cantam com alegria, choram de alegria por falta de entendimento. Falta de entendimento. Tem um outro hino intitulado Quero Ver a Jesus Cristo, hino 500 da harpa cristã. Como diz a letra dele? Vamos ver? Quero ver a Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre, que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime e ver o trono do Senhor. Viverei sim nessa pátria de eterno gozo e luz. Viverá no céu sempre, ó.
Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva o meu amor e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser o mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos lá no reino eu vou, e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. E onde é o reino para ele? No céu, na pátria lá do céu. E ele ora todo dia, venha teu reino, e está querendo ir para os céus. Um outro hino famoso que é cantado nos funerais, né? Mais perto quero estar, hino 187 da harpa cristã. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor, que me una a ti. Ele está dizendo que a dor vai unir ele a Deus, porque vai morrer, vai ficar doente, vai unir a Deus, né? Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí ele canta, minha alma cantará a ti, Senhor. Não é ele que canta, não, é a alma dele. Em Betel alçará. Padrão de amor diz que é em Betel. Betel é casa, né? Ele está dizendo em Betel, casa, na casa de quem ele está dizendo? Na casa de Deus. Padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar, ele está falando, Cristo vem chamar ele quando ele morre, né? Nos céus com serafim irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Ele chama Jesus de Deus e faz uma confusão doida. Influência do paganismo, juntos no céu, e no 621 da harpa cristã, como diz a letra. Iremos juntos viver no céu, felizes vamos ser, felizes lá no céu. Iremos juntos viver no céu, Jesus e eu. Influência do paganismo. Lá no céu, cantor cristão número 505. Há um lar muito infeliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar, na presença do seu Salvador. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, tá vendo o cooperador Giliard? Olha só, já estão lá, né, pastor? Que desfrutam o gozo na luz, está escrito na letra. Já venceram males daqui e lá cantam louvores a Jesus. Já foi para o céu. Cadê a ressurreição, cooperador? Não precisa, já estão lá gozando das coisas celestiais. Olha outra estrofe. Eu também vou viver lá no céu. E hei de ver a quem me deu salvação. Não demora o momento de eu ir morar lá naquela mansão. Quer dizer, ele vai morrer logo, vai logo para o céu. Nesse lar tão feliz lá no céu, nunca o mal poderá penetrar. Só a glória, pureza e prazer, onde os salvos por Cristo hão de entrar. Eu posso dizer, e com tranquilidade, esses hinos são influências do paganismo dentro do cristianismo. Concorda com o cooperador, não é verdade? É bem clara a mesclagem entre o paganismo dizendo céu e inferno, e que o corpo é a prisão da alma. Então os crentes estão cantando que a prisão vai se desfazer e a alma vai para o céu, pastor. Infelizmente. Olha, meu amigo, minha amiga, o céu como recompensa aos salvos tem sido aceito pela maioria sem questionamento. Porém, não é assim que as Escrituras ensinam. Qual profeta, eu pergunto, ou apóstolo, ao revelar o plano de Deus para a humanidade, representa tal promessa? Você vai ficar espantado ao não encontrar isso nas Escrituras. Meu amigo, se o céu fosse realmente uma promessa aos salvos, nós teríamos detalhes bíblicos a respeito disso. Vamos a textos que vai nos afirmar o quanto a doutrina da imortalidade da alma influenciou as pessoas no sentido do destino delas no céu. Deus não deu o céu ao homem. Olha o que está escrito no Salmo 115, verso 16. Os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. O que Deus deu aos homens? A terra. Viu, meu amigo? E de quem é o céu? É do Senhor. Olha outro texto. O céu é o trono de Deus. Atos 7:49. O céu é o meu trono
e a terra o estrado dos meus pés. Essa é a parte A de Atos 7:49. Na terra habitarão os que esperam no Senhor. Salmos 37, verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, ou seja, retirados do seu lugar para sempre. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Desarraigados, arrancados pela raiz. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Quem é que será tirado da terra, cooperador? O ímpio. E os crentes pregam que quem vai ser tirado da terra? É o justo para ir para o céu. Olha outro texto. Os justos herdarão a terra. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Para sempre. Não é um texto, dois, que vai trazer isso, não. A partir da crença na existência de uma alma que sobrevive à morte, várias teorias sobre o lugar de recompensa dos santos passou a existir. O céu, como promessa aos salvos, eu repito, tem sido aceito pela maioria, sem questionamento. Você já viu, não é assim que as Escrituras ensinam. Qual profeta, meu amigo, ou apóstolo, ao revelar o plano de Deus para a humanidade, apresenta tal promessa? Nós encontramos as promessas bíblicas de que a terra vai ser restaurada. Nós oramos, venha teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade. Nós acreditamos na transformação da terra. Nós acreditamos que Jesus é o Salvador do mundo, que libertará o mundo das mãos de Satanás. O salmista Davi e o próprio Jesus disseram que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Os remidos por Cristo aqui reinarão. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, verso 10. Meu amigo, você que ouviu os hinos que nós trouxemos aqui, podemos trazer muitos outros que não trouxemos por falta de tempo. Você crê nisso, que nós seremos reis e sacerdotes e que reinaremos aqui sobre a terra? É o que está escrito. Deus, por meio de Jesus, nos fez rei e sacerdote e reinaremos sobre a terra. Na terra habitarão os eleitos do Senhor. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Isaías 65, verso 9, parte B. Quem disse isso? O próprio Deus. Outro texto, os sinceros não serão arrancados daqui. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão, ou seja, aquele que já estava continuará, mas os ímpios serão arrancados da terra e os alevosos serão delas exterminados. Provérbios 2, 21 e 22. Aí criaram a doutrina do arrebatamento secreto aí, que não se harmoniza com as Escrituras, e fizeram a salada, e os crentes acreditam. Também nós temos texto, a terra é o limite para a habitação do homem. Está escrito que Deus limitou o homem à terra. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. O limite da habitação do homem é a terra. Isso está escrito, meu amigo, não do céu. O céu é paganismo, o céu é influência do paganismo na cristandade. O homem é da terra, está escrito. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos 10, 18. O homem que é da terra, tá vendo, meu amigo? Ninguém poderia seguir Jesus ao céu, nem os judeus incrédulos de outras feitas. Falou Jesus: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vos vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João capítulo 8, versos 21 a 23. E aconselhamos que você veja também João 7, versos 33 e 34. Nem os seus próprios discípulos podiam seguir ele. Jesus disse ainda: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinham dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vos digo também agora. João 13, 33. Jesus disse: Eu disse para os judeus que eles não podem ir para onde eu vou. Eu digo para vocês também, vocês não podem ir para onde eu vou.
Não, os crentes dizem que vão morrer e vão para a glória. Jesus ensinou que o reino virá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9 e 10. Jesus nos prometeu lugar no trono dele. Olha o que está escrito. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Jesus está no trono do Pai e não no dele, porque ele só vai se assentar no dele quando ele voltar. Mateus 25, 31 e Lucas 1, do 31 a 32, falam sobre isto. Mateus 25, 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos anjos, então se assentará no trono da sua glória. É nesse trono que nós vamos assentar, não é isso? Amém. O reino de Jesus será aqui na terra. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Mateus 13, 41. Onde estão os causadores de escândalos que cometem iniquidade? Eles estão poluindo a terra, por isso serão arrancados da terra. Agora, você que crê que o reino é nos céus, é lá que vai arrancar os que causam escândalo e iniquidade? Não, quem tinha lá foi jogado. Jerusalém, Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus disse: Não jureis nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Mateus 5, verso 34 e 35. Notou, os ouvintes estão notando que a influência dessa doutrina pagã vai deturpar as profecias, vai dar um sentido totalmente contrário às profecias. Nós temos um texto, o trono de Davi na Jerusalém terrena. E por-lhe-ás o nome de Jesus, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente, aonde? Na casa de Jacó, Israel, Jerusalém, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, do 31 ao 33. E onde é que fica Jerusalém? Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Então Jerusalém fica em Israel, a casa de Davi. Salmos 122, versos 3 a 5. Atos 2, 29 ao 30. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Aqui nós observamos a igreja primitiva já dizia que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Então eles não diziam, pastor Lucas, que Davi estava no céu. E sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Jesus herda o trono de Davi. Jesus vai ocupar esse trono quando vier. E quando o Filho do Homem vier, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. Vem para ocupar o trono ou vem para levar as pessoas para os céus? Viu, meu amigo? Ele vem para ocupar o trono. A terra é o reino e o lugar do governo de Jesus. Vamos ler? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, verso 5. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Daniel 7, 14. Na terra houve-se reinos, e esses reinos foram destruídos, mas o de Deus não será destruído. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós estamos mostrando o quanto a influência pagã deturpa as profecias bíblicas. Os ímpios serão arrancados da terra. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Aqui também tira o ir para o céu e depois voltar. Permanece na terra o justo, mas os ímpios serão arrancados da terra e os alevosos serão dela exterminados. Provérbios 2, 21.
O reino debaixo de todo o céu, portanto na terra, vai ser dado aos santos do Altíssimo. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e obedecerão. Daniel 7:27. E aí, meu amigo, é o céu ou é a terra que é dada aos santos do Altíssimo? Somos trigo ou filhos do reino, e aqui ficaremos. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Mateus 13:38. Então, quem tem que sair daqui? Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade. Deus não fez o mundo para o joio. O ímpio é o joio e será tirado daqui. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. Quem plantou o mal aqui? Diabo. Satanás. Não é planta de Deus, vai ser arrancada. Mas o homem justo, vai ficar aqui na terra. Jesus vem para ficar aqui. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Daniel 2, versos 34, 35 e 44. A pedra volta para o céu? Não. A pedra bate e consome todos os reinos e se torna um grande monte. Monte é reino. Esta profecia de Daniel 2, verso 34 a seguir, indica para nós uma grande estátua representando as nações. Os pés ali, a mistura das nações quando forma a Europa ali, representando a volta de Jesus, bate a pedra, bate nos pés da estátua e esmiuça todos os reinos e estabelece o reino de Deus na terra. É uma profecia muito interessante. Meu amigo, você ouviu a palavra do nosso Deus? Ouviu, né? Você percebeu? A pedra bate, ela se torna um grande monte, um reino, e enche toda a terra, dando início assim ao reino milenar messiânico. Este reino não passará aos homens, mas somente ao Pai posteriormente. 1 Coríntios 15, verso 24. Aí você pode estar perguntando, e as moradas que Jesus fala em João 14? Meu amigo, as moradas de João 14 vêm para a terra. Vamos ler? E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Por que com eles habitará? Porque não habitava esse tabernáculo, e agora vai habitar. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, versos 2 e 3. João vê a cidade descendo, os crentes vão subindo. Não, a cidade vai descendo, mas os crentes é que querem ir para lá. Não, é a cidade que vem ao encontro dos crentes. Olha, meu amigo, é muito séria a palavra de Deus e você está brincando, navegando na filosofia pagã. Ninguém vai ao céu para morar na Nova Jerusalém. Veja João 3, verso 13. Ela descerá aqui depois do milênio e então se abrirá aos santos. Nós esperamos a nossa cidade descer do céu. O irmão Paulo fala isso. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos. Então ele não vai, ele espera o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 20. Nós estamos esperando Jesus vir e a nossa cidade. Você quer ir ao céu? Meu amigo, o céu, segundo as Escrituras, é o trono de Deus.
A terra sim foi destinada para a habitação do homem. Salmo 115, verso 15 e 16. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra a deu aos filhos dos homens. Haja, meu amigo, minha amiga, o que houver. Deus vai cumprir à risca seus planos e a sua vontade, independente da pregação e das promessas dos religiosos. Independente. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, verso 9. Não é o que canta, que estão cantando que há paz só no céu. Haverá paz na terra. Haverá paz na terra. Nós acreditamos, por isso nós cessamos de orar. Venha o teu reino. Creia, meus amigos e amigas, na palavra de Deus, nos profetas. Se livre da filosofia pagã. Que o eterno Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que você abra o seu coração para a verdade. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Convido você, meu irmão e minha irmã, vamos nos concentrar e orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo, soberano e bendito Deus, Pai de infinita graça e Deus de grande misericórdia, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra revelada aos nossos corações. Pedimos que em nome do Senhor Jesus possamos agarrar, possamos lutar, possamos, Senhor Deus, permanecer firmes nessa verdade. Que possamos, Senhor Deus, estarmos preparados para responder às pessoas quando formos questionados acerca da nossa fé. E também, Senhor Deus, que essa palavra que traz luz possa alcançar aqueles que estão em trevas. Assim como o nosso Mestre Jesus falou para Paulo: Paulo, eu te separei para que tu seja luz aos gentios que estavam em trevas. Assim, Senhor Deus, é um mundo helenístico, é um mundo mesclado, é um mundo que mistura as doutrinas com a doutrina pagã, mas que em nome do Senhor Jesus possam as portas, as oportunidades, Senhor Deus, e esta palavra alcançar esse coração, alcançar esta mente que está apagando nesse instante, mas que venha chegar a luz que tira das trevas, a luz que faz com que o Evangelho seja eficaz e que salve de fato, a luz que mostra que o problema do Éden pode ser resolvido e foi resolvido, e tudo isso está nas Escrituras. Senhor meu Deus, a ressurreição é a esperança dos santos. O teu Filho morreu por nós e ressuscitou, e hoje nós temos a esperança de também ressuscitarmos e de habitarmos na terra que o Senhor determinou para todos nós, uma terra restaurada, essa terra que será regenerada aos tempos do Éden. Altíssimo, abençoa aqueles que pediram oração, a específico, Senhor Deus, a irmã Marcela e a toda essa família, que possa Deus alcançar, que possa Deus abençoar, que possa Deus atender ao pedido da tua serva. E assim a cada um dos ouvintes abençoa, Senhor Deus, aqueles que te entregaram algo. E abençoa cada um, que essa verdade possa fazer morada no coração e que não seja somente ouvintes, mas também praticantes. A Rádio Encontro com Deus seja abençoada por ti e possa ainda mais crescer. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço todas essas coisas e de já te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus. Fique com Deus, meu querido ouvinte. Até a nossa próxima oportunidade. Pai seja contigo.